continuidade ao assunto da justiça pela fé, que ele faz em nós. Convido então os irmãos a se ajoelharem para nós falarmos com o nosso Deus. Querido Deus, bondoso Pai, que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Amém. Ó Pai querido, Pai amado, nós só temos a agradecer a Ti por teu infinito amor por nós. O Senhor que veio morrer na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. E muito mais do que isso, o Senhor faz em nós o teu querer e o teu efetuar. Amém. Querido Deus, obrigado porque nós temos à nossa disposição a tua santa justiça. Amém. A justiça que nos cobre, que nos perdoa, que nos reconcilia. Ó Pai de amor e misericórdia, como somos falhos, como somos totalmente dependentes de Ti para alcançarmos essa norma tão elevada que o Senhor exige de cada um dos seus filhos que vão adentrar o teu reino. Mas Tu também conheces as nossas fraquezas, as nossas debilidades. E o que exatamente o que o Senhor quer é o nosso coração. Ajuda-nos, ó Pai, a entregar completamente as nossas vidas a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a depender totalmente da Tua graça, da Tua misericórdia. E a confiar e ter fé, a mesma fé que Jesus teve quando Ele esteve aqui na terra, que dependia totalmente do Teu amor, Senhor. Por favor, ó Pai, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos a sermos participantes da natureza divina, a nos apropriar dessas promessas que o Senhor nos deu, de que nós seremos totalmente justificados e perdoados pela fé. Amém. Por favor, Senhor, Teu Santo Espírito agora venha encher os nossos corações com essa verdade e com essa esperança de que em breve nós iremos vê-lo face a face quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus. Amém. Abençoe-nos, ó Pai, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Amém. Então nós vimos que Deus requer de nós a perfeição de caráter. Porque a norma de Deus, o padrão de Deus é algo. A lei exige isso. Mas nós somos enfraquecidos e carecemos da misericórdia de Deus. E nós vamos entender agora como alcançar essa misericórdia. Na review de 10 de março de 1904, fala que a fé é a total dependência da palavra de Deus. Quem não tem fé suficiente em Cristo para crer que Ele o pode guardar de pecar, não tem fé que lhe dará a entrada no reino de Deus. Como que a gente pode ter fé de que a gente vai entrar no céu e vai para o céu quando Jesus voltar, se nós não cremos que Ele pode nos guardar de pecar, de tropeçar? Então uma coisa depende da outra totalmente. Se hoje estás em paz com Deus, estás preparados para receber a Cristo se viesse hoje. O que carecemos é que Cristo, a esperança da glória, seja formado em nós. E fica parecendo um pouco de teoria, né? O que é Cristo em nós? O que é habitar a justiça de Cristo em nós? Alguém poderia me definir uma explicação muito rápida? O que seria a justiça de Cristo imputada em nós? E somente assim iremos obedecer e fazer a sua vontade? Como que funciona isso? Como que vocês imaginam isso? Sandra, está candidata? Nossa. Bom, Cristo em nós é deixar totalmente de lado as minhas vontades que são carnais, para que a mente de Cristo se manifeste na minha vida, para que tudo que eu faça seja para a honra e glória de Deus. De modo que Deus, ao me ver, Ele não me veja a mim, carnal, pecador, imortal, porque se eu permitir que a minha vida seja esvaziada, para que ela seja preenchida por Cristo, Deus verá Cristo em mim. Por isso tem aquele hino da nossa igreja, né? Quando o mundo olha a mim e vê a Cristo, quando o mundo olha a mim, o que é que vê? Está vendo Cristo? Se não está vendo Cristo, e Deus, quando olha para mim, Ele vê o quê? Ele vê a Sandra ou Ele vê Cristo? Ele tem que ver a Cristo. A justiça. Isso é o que tem que acontecer. Mas a pergunta é, como?
Como isso vai acontecer? Qual é o processo? É exatamente isso que você falou, Sandra. A fé genuína apropria-se da justiça de Cristo. E o pecador é feito vencedor com Cristo, pois ele se faz participante da natureza divina e assim se combinam divindade e humanidade. Quem procura alcançar o céu por suas próprias obras, guardando a lei, tenta uma impossibilidade. Não pode o homem salvar-se sem a obediência, mas as suas obras não devem provir de si mesmo. Cristo deve operar nele o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Então, veja bem, o fato de você querer parar de pecar, você desejar ser obediente, não te faz justo diante de Deus. Mas Deus vê o quê? O teu esforço, Ele vê o seu desejo, Ele vê a sua fé e a sua determinação de querer vencer. Isso Ele vê como justiça. Na prática. Na prática. Vamos lá, vou comprar roupa. Uhum. Jesus usaria essa roupa? Isso. Um exemplo que ela está dando de um vestuário. Um sapato aí com quase 20 centímetros de altura de salto. Jesus usaria isso daqui. Como é que ele fez meu corpo? Vou entrar num ambiente. Jesus entraria comigo. Jesus entraria, os anjos entrariam. Tudo a gente tem que perguntar. Isso. Uhum. Jesus estaria ouvindo isso. Jesus falaria isso. Pensaria isso. Lembra o pensamento. Sim. É simples. Esse tem que ser o nosso dia a dia. Isso é que é morrer o eu. Deixar morrer o eu. Deixar a vontade de Cristo agir na nossa vontade. Porque a nossa vontade, ela pode não estar em harmonia com a vontade de Deus. Mas nós temos que agir por fé, que Cristo não erra. E jamais Ele escolheria o que é mal para mim. Então eu preciso ter fé que toda boa vontade da parte de Cristo sempre será o melhor para mim. Sim, e outra coisa, pedir a Deus discernimento para entender qual é a vontade dele. Com certeza. E não a nossa. Isso para que impere a vontade dele na nossa vida, e isso a cada minuto, a cada momento, a todo instante. Só assim a gente vai obter vitória. E cuidar para não entrar no achismo de pensar que Deus está falando contigo, mas o que está imperando é a tua própria vontade. É verdade. Ele só pode operar o querer e o efetuar segundo a boa vontade dele se nós assim permitirmos. Nos mergulharia Cristo em um tormento, exigindo de nós uma impossibilidade? Nunca, nunca. Que honra nos confere Ele ao insistir para que sejamos santos em nossa esfera, como o Pai é na sua. Ele nos pode habilitar a assim fazer, pois declara: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Esse limitado poder temos nós o privilégio de pedir. Nós podemos pedir esse ilimitado poder. Isso, pede e será dado. Então, como eu falo, a graça, a mesma graça que nos salva, a graça que nos dá perdão, a graça perdoadora, a graça que nos justifica, porque justificação é perdão, é a mesma graça habilitadora que nos habilita a vencer os nossos pecados, a crucificar e mortificar o nosso eu, a ponto de nós falarmos: não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, se não sou eu que vivo, não são os meus gostos, não é a minha vontade. Vocês estão entendendo? A minha vontade é de, fazer algo diferente, mas que não está em harmonia com Deus. Estou aqui sem exemplo na mente agora. Mas se é o eu que está falando, está errado. Qual seria a vontade de Cristo? Isso é que a gente tem que pensar sempre. Para realizar essa obra, precisamos morrer diariamente para nós mesmos. Paulo disse: cada dia morro. O que é esse cada dia morro? As minhas vontades, os meus desejos estão subjugadas, os meus pensamentos. O meu desejo é de ir ali brigar com um irmão que falou mal de mim. Estou dando um exemplo. Mas isso é o quê? É carnal. Isso não é espiritual. O que o espiritual faria com aquele que está me acusando? Oraria por ele. Como? Oraria por ele. Oraria por ele, iria até ele. Falaria que amava, que está orando por ele, que quer vê-lo no céu. Esse é o correto, porque assim Jesus agiria. Para o mundo isso é loucura. Não é? Para o mundo secular,
você amar o seu inimigo, isso é uma loucura. Mas esse é o Evangelho, né? O Evangelho é esse, é você amar a todos, ter compaixão para todos. Por seu próprio exemplo, Cristo nos ensinou a obedecer a tais preceitos. A justiça da lei é vista em sua própria vida. Temos fome e sede de justiça quando desejamos ter pensamentos, palavras e ações semelhantes aos de Cristo. Estamos com fome de ter pensamentos de Jesus, palavras de Jesus, emoções de Jesus, agir como Jesus. Se nós não estamos com essa fome, nós não somos bem-aventurados. E se nós não somos bem-aventurados, nós não vamos entrar no país das bem-aventuranças. Isso é muito sério. Muito sério. Então vamos concluir essa linha de raciocínio. A justiça de Cristo deve começar onde? Na nossa mente. A primeira coisa, a justiça tem que estar na mente, no nosso pensamento, no nosso interior. Compreender que dependemos de Cristo a cada dia, a cada hora, a cada minuto, todos os detalhes de nossa vida, até para escolher uma roupa. Tudo afeta a nossa salvação, é verdade. Se eu estou usando alguma coisa, já seja através de alimentação, ou coisas que eu vejo, ou coisas que eu injeto, até mesmo remédios, né? Que afeta a minha mente, ela afeta diretamente a minha salvação. Por quê? Porque se eu não tenho capacidade de discernimento, como é que eu vou ter condições de pedir que a vontade de Deus seja feita e eu não exploda a minha vontade sempre em primeiro lugar? Mas o que a gente tem que entender é que esse partir para fazer a vontade de Cristo, a gente quer, mas quem opera esse querer e o efetuar é Deus. Porque luta contra a nossa vontade. A nossa vontade é fazer o contrário. Mas quando a gente se determina a querer e tem fé e crê que pode fazer, aí ele opera esse querer e o efetuar. Vocês estão entendendo como que funciona? O nosso esforço é para manter a comunhão com ele. O nosso esforço é para ter fé, consagração a ele. Exatamente. E ele vai nos ajudar. Andar na presença de Deus é o quê? Orar sem cessar, estudar sua palavra, testemunhar. Irmãos, o que fala Gênesis 17:1? Anda na minha presença e ser perfeito. O que a gente está tentando fazer? Ser perfeito para andar na presença de Deus. Nós temos que andar na presença de Deus. E quando nós andamos na presença de Deus, nós somos perfeitos. Que maravilha! Isso é um milagre da justiça pela fé, né? É querer ser perfeito para andar na presença de Deus. E como é o andar na presença de Deus? É alimentando a natureza espiritual, orando sem cessar, estudando a sua palavra, testemunhando, amando os irmãos, fazendo o bem para todos. Isso é andar na presença de Deus. Citando a palavra na hora da tentação. Quando vier a tentação, não vamos nos desesperar. É o que Davi falou. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E quando os irmãos de José insultavam ele na carpintaria do pai, ele, antes de responder uma palavra que magoasse eles, ainda que muitas vezes poderia ter sido necessário, mas ali seria uma vontade carnal, ele submetia a vontade dele a Deus e ele cantava hinos. E cantando hinos, sem perceber, os irmãos se envolviam cantando os mesmos hinos com ele e toda a provocação era cessada. E valeu a pena. Eu li isso essa noite. Porque valeu a pena porque os irmãos de Cristo aparentemente caçoavam dele, não o respeitavam. E depois, no final, Tiago, irmão dele, se converteu, Judas, irmão dele, se converteu. Então a gente viu que realmente fez diferença esse testemunho da própria vida de Cristo. Então aí a gente fala, andar na presença de Deus, orando sem cessar, estudando essa palavra, testemunhando, citando a palavra na hora da tentação, cantando hinos ao Senhor. Espirituais. Amém. Por sua obediência perfeita, tornou possível a todo homem obedecer aos mandamentos de Deus. Por meio do plano da redenção, Deus providenciou meios para subjugar todo traço pecaminoso e resistir a toda tentação, por forte que seja. A mais forte tentação não é desculpa para o pecado. Não precisamos reter uma só propensão pecaminosa.
ao participarmos da natureza divina, porque esse é o convite de Deus, são eliminadas do caráter as tendências herdadas e cultivadas para o mal, e tornamos-nos um vivo poder para o bem. Por sua obediência perfeita, tornou possível a todo homem obedecer os mandamentos de Deus. Então, preste atenção agora à definição de justiça pela fé. Ao nos sujeitarmos a Cristo, olha o que acontece. Nosso coração se une ao seu. A nossa vontade emerge em sua vontade. O nosso espírito torna-se um com o seu espírito. Os nossos pensamentos serão levados cativos a ele. Vivemos sua vida. Isto é o que significa ser trajado com a justiça de Cristo. Amém. Quando então o Senhor nos contemplar, verá não vestido de folhas de figueira, não a nudez e a deformidade do pecado, mas as suas próprias vestes de justiça, que são a obediência perfeita à lei de Jeová. Mas quem obedeceu perfeitamente? Nós? Jesus. A nossa intenção de querer fazer o melhor, ele nos cobra com a sua justiça, e a nossa obediência vai ser o quê? Natural. A obediência dele não vai ser natural. Não vai ser por esforço. Estão entendendo? A genuína santificação não é outra coisa senão o quê? A morte diária para o eu. E uma conformidade diária para com a vontade de Deus. Eu entrego Jesus hoje aqui no congresso e daqui a um mês eu faço nova entrega. E daqui a um mês ainda. O que está escrito ali? Diária. E mais que diária, ela vai falar hora, minuto a minuto. É o tempo todo de entrega a Cristo. A luta contra o eu é a maior de todas as batalhas. A renúncia do eu, a sujeição de tudo à vontade de Deus requer uma luta. Mas a pessoa deve se submeter a Deus antes de ser renovada em santidade. A vontade refinada, santificada, encontrará seu mais elevado deleite em fazer o seu serviço. Quando conhecermos a Deus, como nos é dado o privilégio de o conhecer, nossa vida será de contínua obediência. Então, quando que nós vamos obedecer? Quando conhecermos a Deus. Mediante o apreço do caráter de Cristo, por meio da comunhão com Deus, o pecado se nos tornará aborrecível. Tem um texto da irmã White, quando ela fala no contexto dos últimos tempos, que ela vai falar sobre o período do fechamento da porta da graça, em que os salvos vão viver à vista de um Deus vivo e justo, sem pecar, porque esse sem pecar tem que começar antes do fechamento da porta da graça. E quando fecha não tem mais jeito, quem é justo continua praticando justiça, quem é ímpio continua praticando injustiça. Ela viu que aqueles que vão vencer o pecado vão ter tanto ódio do pecado, que o obedecer será uma consequência natural do amor que nós temos a Deus. O obedecer vai ser automático. Que coisa linda! Você odiar o pecado, odiar a ira, odiar a irritabilidade, odiar os... Porque assim, os pecados visíveis é mais fácil a gente falar, o roubar, o matar. Mas e os pecados do coração? Aqueles que estão lá escondidos na mente, que só você e Deus sabem. Uma ira que você tem de alguma pessoa, uma mágoa, um ciúme, uma inveja. Isso aqui é o pior. Os sentimentos estão lá dentro. E forma o caráter também. Exato. Pensamentos e sentimentos, né? Formam um caráter moral. A expulsão do pecado é o ato da própria alma. Se eu parar aqui, eu estou vendo a vitória pela minha força. Mas vamos continuar. Na verdade, não possuímos capacidade para livrarmos do controle de Satanás. Mas quando desejamos ser libertos do pecado, quem aqui não quer ser liberto do pecado? Todos querem ser, né, libertos do pecado. E na nossa grande necessidade, clamamos por um poder fora de nós e a nós superior. As faculdades da alma são revestidas da divina energia do Espírito Santo e obedecem aos ditames da vontade no cumprir o querer de Deus. Então, a força do alto. Deus comprometeu-se a introduzir no coração dos seres humanos
um novo princípio: o ódio ao pecado. Nós temos que pedir em oração a Deus o ódio pelo pecado. Senhor, me faça odiar aquilo que o Senhor odeia, amar aquilo que o Senhor ama. Esse deve ser o nosso pedido. Então, o ódio ao pecado, ao engano, à presunção, a tudo que trouxesse as marcas da traição de Satanás. Romanos 1, 16 e 17. Que texto lindo, tremendo e claro. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Continua. Por quê? Nele se descobre o quê? A justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Vocês sabiam que tem uma tradução diferente e muito mais clara e precisa? Essa tradução aqui que eu botei, como ela está no original, dessa revisão standard, fala o seguinte: aquele que pela fé é justo, viverá. Não dá um sentido muito mais amplo e muito mais claro. Gente, aquele que pela fé é justo, ou seja, recebeu a justiça de Cristo, viverá. Esse é certo. Essa frase é certa. Cristo separa sempre do pecado a alma contrita. Veio para destruir as obras do diabo. Tomou providências para que o Espírito Santo fosse comunicado a toda a alma arrependida, para guardá-la de pecar. Sem o processo transformador que só pode advir através do divino poder, as propensões originais para o pecado permanecem no coração com toda a sua força, para forjar novas cadeias, para impor uma nova escravidão, que nunca pode ser desfeita pela capacidade humana. Aqui nós estamos vendo a nossa dependência total de Deus, a nossa pequenez, a nossa incapacidade de conseguir vencer qualquer coisa, e de que aquilo que a gente tenta e acha que já foi muito bom, que acha que já atingiu algo muito superior, não é nada perante Deus. Deus não quer os nossos atos bonzinhos. Deus não quer a nossa vestimenta. Deus não quer o nosso alimentar correto. Não estou falando que tudo isso é errado. Vocês estão entendendo? Ele quer o quê? O nosso coração. Porque quando nós temos o nosso coração, todas essas coisas vão ser naturais. Exatamente. Naturais. Fala. Vai escrever a sua lei no nosso coração. Amém. Muitos têm uma ideia vaga de que devem fazer algum esforço extraordinário a fim de alcançar o favor de Deus. Toda confiança própria, porém, é vã. É unicamente ligando-se a Jesus pela fé que o pecador se torna filho de Deus. Isso mostra que nem todos somos filhos de Deus. Só são filhos daqueles que são ligados a Cristo pela fé. Cheio de esperança e crença, essas palavras me consolaram e deram uma visão do que devia fazer para ser salvo. Fervorosamente busquei o perdão de meus pecados e esforcei-me para quê? Leia, por favor. Para entregar inteiramente ao Senhor. O nosso esforço para vencer o pecado é vão, porque a lei de Deus, perfeita como é o caráter dele, exige uma justiça perfeita. E quem é o único que pode oferecer uma justiça perfeita? Cristo. Então, o nosso esforço não é para parar de pecar, embora o nosso desejo tenha que ser o de parar de pecar. Qual é o nosso esforço? Entregar-se inteiramente. Aproximar-se totalmente de Deus, entregar-se por completo, pensar nele, conhecer a Deus, amar a Deus, não querer magoá-lo, viver a vida de Cristo, ter a fé de Cristo, consequentemente vai obedecer. Vocês estão entendendo? A gente estava fazendo o caminho inverso. Por isso que a gente não vencia. Vocês já não estavam cansados de pecar? Não estão cansados de todo dia? Mas por que eu falei áspero com aquela pessoa? Por que eu me irritei? Porque não está ligado a Deus. Só isso. Quando nós estamos ligados, nós não vamos nos irritar.
Nós não vamos responder mal ao nosso irmão. Vocês estão entendendo? Isso deve ser agora, não é um ato de uma vida inteira. Tem que ser agora, isso tem que fazer diferença na nossa vida. Nós temos pouco tempo. Jesus está voltando. Quem crê aqui que Jesus está para voltar em menos de 10 anos? Amém. Louvado Eu não seja estou marcando Deus. data, mas eu creio. Em menos de 10 anos, nosso Jesus volta. Eu creio. E a porta da graça se fecha antes. A volta de Cristo ocorre no fechamento da porta da graça. Então, nosso preparo é urgente. É para ontem. Estamos mais do que atrasados nesse preparo. Muitos indagam como eu devo fazer essa entrega do meu próprio eu a Deus. Desejar entregar-vos a Ele. Mas sois o quê? Faltos de poder moral, escravos da dúvida. É o que está acontecendo com a gente. E dirigidos pelos hábitos da vossa vida de pecado. Vossas promessas e resoluções são como as palavras escritas na areia. Não podeis dominar os pensamentos, os impulsos, as afeições. O conhecimento de vossas promessas violadas e dos votos não cumpridos enfraquece a confiança em vossa própria sinceridade, levando-os a julgar que Deus não vos pode aceitar. Mas não precisais desesperar. O que deveis compreender é a verdadeira força da vontade. Parece que ela está narrando aqui a nossa vida. Isso aqui é a gente. A gente tenta dominar os pensamentos e não consegue. A gente tenta fazer a vontade e não consegue. Mas não vamos desesperar. Há esperança para nós. Há esperança para aquele que crê em Cristo e que está em Cristo Jesus. Este é o poder que governa a natureza. Este é o poder que governa a natureza do homem. O poder da decisão ou de escolha. Tudo depende da reta ação da vontade. Qual é a nossa escolha? Senhor, eu escolho a Ti. Senhor, eu escolho fazer a Tua vontade. Eu escolho Te obedecer. Essa é a minha escolha. Agora é o Senhor que faz em mim. Assim deve ser a nossa oração. Vocês estão entendendo como tem que ser? Porque esse é o caminho, não tem outro. Tudo depende da reta ação da vontade. O poder da escolha deu Deus ao homem. A ele compete exercê-lo. Não podeis mudar o vosso coração. Não podeis por vós mesmos consagrar a Deus as vossas afeições. Mas podeis o quê? Escolher servi-lo. Podeis dar-lhe a vossa vontade. E então, assim, somente assim, ele operará em vós o querer e o efetuar segundo a sua vontade. Desse modo, toda a vossa natureza será levada sob o domínio do Espírito de Cristo. Vossas afeições centralizar-se-ão nele e vossos pensamentos estarão em harmonia com ele. Esse é o como, esse é o segredo, esse é o segredo da vitória. Vamos nos apropriar dessa promessa e vamos começar a treinar isso a partir das nossas orações agora. Vamos falar: Senhor, aqui está a minha vida imperfeita, aqui está a minha vida totalmente destituída de Ti. Está, porém, a minha vontade de querer Te obedecer, a minha vontade de querer mudar. Opere em mim esse milagre. Ele está ansioso. Vocês sabiam que todas as doenças que Jesus curou aqui na Terra, tinha doenças que ele demorava a curar, tinha doenças que ele nem curava imediatamente. Qual doença que ele imediatamente operava a cura? A lepra. Porque representava a lepra do pecado. Deus quer nos curar imediatamente da lepra do pecado. Jesus fala: se quiseres tornar são, você vai se tornar são se queres. Naquela época, o leproso, ele tinha dúvida se Jesus queria, mas ele sabia que Jesus podia curá-lo. Mas ele falou: Senhor, se tu quiseres. Então ele tinha dúvida se Jesus queria, mas ele tinha certeza de que Jesus podia. Hoje, nós sabemos que Jesus quer, mas nós duvidamos se ele pode. Nós duvidamos do seu poder. E ele quer e ele pode. Amém. Amém. 2 Coríntios 8, 11 e 12 fala: agora, porém, completai o já começado, para que assim como houve prontidão de vontade. Então, olha o que Deus quer: prontidão de vontade. Haja também o quê? A realização, segundo o que tendes. Porque se há primeiro uma mente o quê? Disposta,
ela é aceita segundo o que o homem tem e não segundo o que o homem não tem. Olha, Deus viu que é a nossa vontade, a nossa disposição. A vontade não é o gosto, nem a inclinação, mas o poder que decide, o qual opera nos filhos dos homens para a obediência a Deus ou para a desobediência. Desejai tornar vossa vida tal que vos habilite enfim para o céu. Ficais por vezes desanimado, ao vos achardes fraco em poder moral, escravizado à dúvida e dominado pelos hábitos e costumes da velha vida de pecado. Vossas promessas são como cordas na areia. Estareis em perigo constante, enquanto não compreenderdes a verdadeira força da vontade. Podeis crer e prometer tudo, mas as vossas promessas ou a vossa fé não têm nenhum valor enquanto não puserdes a vontade ao lado da fé e da ação. Se combaterdes o combate da fé com todo o vosso poder de vontade, haveis de vencer. Esse é o segredo. Não precisais, porém, desesperar. Deveis estar determinado a crer, cumpre-vos sujeitar à vontade de Cristo. E assim, quando assim fizerdes, Deus tornará imediatamente tomará posse, operando em vós o querer e o perfazer segundo a sua boa vontade. Toda a vossa natureza será então submetida ao domínio do Espírito de Cristo, e os vossos próprios pensamentos a ele estarão sujeitos. Entregando a Cristo o vosso querer, vossa vida estará escondida nele, em Deus, e aliada ao poder que se acha acima de todos os principados e potestades. Recebereis de Deus força, que vos ligará firmemente à sua força, e uma nova luz, a própria luz da fé viva, vos será possível. Vossa vontade, porém, deve cooperar com a vontade de Deus. Vamos lutar, então, com determinação para obter a vitória sobre o pecado. Amém. Nós estamos fraquejando nisso. Nós estamos brincando de cristianismo. Estamos determinados a não dar lugar ao inimigo. Vamos manter os nossos olhos fixos no padrão perfeito. A única maneira de evitar dissensão e contenda é continuar olhando para aquele que veio ao mundo para salvar pecadores. Se vivermos na presença de Cristo, não haverá contenda. Então, se está começando uma contenda, envolvendo a sua pessoa, envolvendo o seu nome, o que você tem que fazer? Na mesma hora em que o sangue está começando a esquentar, para revidar, o que você tem que fazer? Exercer misericórdia. Olhar para o alto. Senhor, opere em mim. Eu quero agir a sua ação. Eu quero pensar com o seu pensamento. Eu quero pensar com a sua compaixão. Aí, na mesma hora, você perdoa o seu agressor. Isso é cristianismo. O resto, não sei o que. Que ele opere em nós isso. Esse querer, esse efetuar. Se está no coração obedecer a Deus, se são feitos esforços nesse sentido, em que sentido os esforços? De obedecer ou de querer obedecer? Gente, preste atenção, há uma grande diferença. Se são feitos esforços nesse sentido, de o quê? De estar no coração e obedecer a Deus. Jesus aceita essa disposição e esforço como o melhor serviço do homem. Porque ele sabe que sozinho você não consegue. Sim. E supre a deficiência com seu próprio mérito divino. Ele não aceitará os que alegam ter fé nele e, no entanto, são desleais ao mandamento do seu Pai. Que tremendo! Isaías 8,16, olha que coisa linda. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprender a fazer o bem. O que é aprender a fazer o bem? Justiça, né? Procurai o que é justo. E Sião será resgatada pela justiça. Quem é Sião? A igreja. A igreja só será resgatada pela justiça se fizer essa entrega. Irmãos, nós temos que levar essa mensagem para dentro da nossa igreja. A igreja está morrendo em mornidão, a ponto de ser vomitada da boca do Senhor. Porque ninguém está acordando para isso. Está essa mensagem sendo pregada dentro da igreja hoje?
assim como em Minneapolis, em 1888, foi rejeitada, quando chega a mensagem, ela é rejeitada. Levem, todos aqueles que têm acesso, levem essa mensagem. Isaías 42:6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, te tomarei pela mão, te guardarei, te darei por aliança e para a luz dos gentios. Olha quantas verdades tem nesse texto. Eu te chamei em quê? Fiquei em justiça. A minha justiça, para fazer o bem, para fazer e obedecer. Te tomo pela mão, te guardo, te dou aliança com o povo. Para quê? Traduzam, por favor. Vamos aplicar aquilo que o Silver ensina. Vamos. Isso! Chuva serote aí, alto clamor. Aqui, gente, para ser luz para os gentios. Só assim daremos o alto clamor. Quando estivermos revestidos com a justiça de Cristo. Olha aqui, ó, plena alto clamor em Isaías. Professor, tá certo? Vamos lá. Não temas. Como a gente lê esse texto de Isaías 41:10 para confortar uma pessoa? Vamos ler agora com os olhos da justiça? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, você que está mergulhado no pecado. Eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 56:1. Assim diz o Senhor: guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, a minha justiça a se manifestar. E no 58:8. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti. Olha o que vai adiante de nós. O quê? A justiça de Cristo. E a glória do Senhor será a sua retaguarda. O que é a glória do Senhor que vai nos acompanhar? O que é glória? E quando nós formos ao mundo levar a mensagem da justiça, o que vai vir na retaguarda? O caráter de Deus vai ser visto em nós. Vocês estão conseguindo tirar tesouros preciosos dessas pérolas que estão sendo cavadas? A glorificação então inicia e culmina lá. Como? A glorificação inicia. Isso! Demonstrando o caráter de Cristo. Culmina com a volta dele. Isaías 1:18 também. Sim. Depois Arresoremos, né? Embora a lei seja santa, os judeus não podiam atingir a justiça com seus próprios esforços para guardar a lei. Os discípulos de Cristo precisam alcançar a justiça de um caráter diverso daquela dos fariseus, se querem entrar no reino do céu. Em seu Filho, Deus lhes oferecia a perfeita justiça da lei. Caso abrissem plenamente o coração para receber a Cristo, a própria vida de Deus, seu amor, habitaria então neles, transformando-os à sua própria semelhança. Jesus se pôs a mostrar a seus ouvintes o que significa observar os mandamentos de Deus, uma reprodução neles próprios do caráter de Cristo. Assim como ele quis mostrar isso para os judeus, quer mostrar para a gente também. A justiça requer que o pecado não seja meramente perdoado. Porque ser justificado é a mesma coisa que ser o quê? Perdoado, reconciliado. Né? Isso é justificado. Mas não é meramente isso. Mas que seja executada a pena de morte ao transgressor. Então, o que a lei exige de nós? Uma obediência perfeita. E como nós não podemos obedecer perfeitamente, qual é a consequência? A morte. Que morte? Eterna. Aí que entra a justiça de Cristo. Para nos dar o quê? A vida eterna. Deus, no dom de seu Filho unigênito, satisfez a ambos esses requisitos. Morrendo no lugar do homem, Cristo cumpriu a pena e proveu o perdão. Ele morreu a nossa vida para que nós pudéssemos ter a sua vida. Amém. Para satisfazer os reclamos da lei, nossa fé tem que apoderar-se da justiça de Cristo, aceitando-a como o quê? A nossa justiça. Qual é a nossa justiça? A nossa própria o quê? Trapo de imundícia. Mas qual deve ser a nossa justiça? A justiça de Cristo. Isso.
mediante a união com Cristo, mediante a aceitação da sua justiça, como? Pela fé, podemos ser habilitados para fazer as obras de Deus e sermos cooperadores de Cristo. Vocês estão entendendo como que nós vamos passar a obedecer? Vocês estão vendo que o obedecer vai ser um ato natural do andar com Deus? A lei é o padrão? Sim ou não? Sim. Mas ela nos acusa quando nós transgredimos, certo? E ao nos acusar, o que ela leva para nós? Vida ou morte? Morte. Ela exige de nós justiça. Mas não qualquer justiça. Qual é a justiça que a lei exige? Perfeita. A justiça que a lei exige é a justiça perfeita de Cristo. Que nós não temos para dar isso que a lei exige. Ela não aceita a sua obediência. Não aceita o perfeccionismo. Gente, isso é tremendo, né, Jane? Por mais que você se esforce, Senhor, hoje eu não tive outros deuses diante de ti, eu não me dobrei diante de imagem de escultura, eu não... Vai falando os mandamentos. O que a lei fala? Coitado de você. Isso não me satisfaz. A lei está falando, isso que você está tentando fazer não me satisfaz. A tua obediência não me